Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar quais as formas de fazer revisão do conteúdo estudado com foco em concurso público de serviço social. Sejam muito bem-vindos e é uma temática muito importante para quem estuda para concursos públicos, porque você tem que ter um direcionamento. Você precisa saber como é que você vai iniciar o seu estudo, como é que você vai fazer seus resumos, suas revisões, para você poder avançar. É muito importante que você tenha um caderno para anotações, ou então um fichário, um bloco de anotações. É um material que ele vai ser, é como se fosse uma bíblia, vai ter tudo dentro desse material até o dia da sua prova e vai te ajudar com certeza para outros concursos públicos. Segunda-feira, nós estamos iniciando a semana, eu acredito que na segunda-feira sempre a gente busca tentar fazer algo de diferente para a nossa vida. E segunda-feira é o dia do planejamento, né, semanal, que você decide o que você vai fazer, o que você vai mudar. E ainda dá tempo de começar a estudar para concurso público. Vocês sabem que nesse ano de 2023 nós estamos aí com várias possibilidades, muitos editais abertos, muitos concursos com previsão de edital, o edital abrir, e é isso que eu vou falar nos dias 21 e 22 de agosto, sobre essas previsões. Então, gente, tem que correr atrás. Segunda-feira vamos nos animar e vamos fazer a diferença, porque eu sei que a sua hora vai chegar, a sua aprovação vai chegar, mas para isso você precisa estudar. Vamos entrar aqui no assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários, tá bom? Quando a gente inicia os estudos, quando a gente não tem esse direcionamento, normalmente a gente sim fica meio perdida, porque às vezes a gente quer relacionar o estudo para concurso com o estudo da graduação. Então você, por não ter conhecimento de como é estudar para concurso, você acredita que é a mesma forma como você estudava para a graduação. Só que saiba que não é, o estudo é diferente. Quando nós estamos na graduação, o estudo ele é mais crítico. O estudo, ele assim envolve vários assuntos, né? Vários assuntos nós estudamos na graduação. Para concurso público, nós já temos aqueles assuntos que eles mais cobram. Então, tem um assunto que eu estudei na graduação, que você estudou, que dificilmente será cobrado em prova de concurso público. Dificilmente. Então, é um assunto que você não vai dar muita atenção, ou talvez nenhuma atenção, porque ele não vai cair em concurso público. Então, eu estou falando aqui um pouquinho, dando exemplos da diferença de quando você estava na graduação e o estudo para concurso público. Outro exemplo também é a parte a gente estuda muito a questão crítica, né? O professor ali na graduação, sempre ele está nos levando para uma análise crítica, e para concurso público não precisa. Porque o examinador, aquele que cria as questões de concursos, ele vai sempre levar para a parte teórica. O que o autor fala, de acordo com o autor tal, de acordo com a legislação. Então, é tudo muito objetivo. Muitas vezes, na maioria das vezes, os examinadores, eles copiam e colam o que tem dentro das legislações e da parte teórica. Então, essa é a diferença. Lá na graduação também, normalmente a gente tem ali, cada período vai passando, né? Aí nós temos os materiais e vai mudando os períodos, nós vamos mudando os materiais, vamos mudando o nosso caderno, o fichário, a gente vai usando de acordo com o semestre, né? Para concurso público, você normalmente tem um material, um caderno, um exemplo aqui, vou mostrar para vocês aqui, um caderno simples, né? Um caderno de matérias, e dentro desse material, você vai fazer o quê? É onde você vai fazer as suas anotações. É onde você vai fazer os seus resumos para revisão, que é o nosso tema de hoje. Então, é muito importante você ter o caderno para anotações e depois poder revisar. E é isso que eu vou te ensinar hoje, como é que você vai revisar. Eu vou falar aqui para vocês, eu até fiz algumas anotações aqui, que às vezes os alunos me enviam mensagem assim, eu quero fazer resumo, mas eu quero anotar tudo, porque eu acho que tudo é importante. Só que nem tudo é importante. Você tem que focar nos seus resumos em quê? Eu sempre falo isso, eu sempre trabalho o processo de repetição nessa parte. Você tem que focar em palavra-chave. Se é uma data, um acontecimento marcante, você vai anotar, tá bom? O desenrolar disso nem sempre precisa anotar.
Então, você vai anotar palavra-chave e não vai ser preciso você copiar a frase por completa, a frase inteira, ok? Outro ponto, datas, como eu já falei, datas, acontecimentos marcantes, é isso que você vai anotar. Se for lei, vai anotar os artigos mais importantes. Para você saber quais são os artigos mais importantes, aí já vai ser, eu já vou falar isso na live de amanhã, que amanhã eu vou falar com que frequência fazer simulados e eu vou falar dessa parte aqui dos artigos importantes, hein? Não falte amanhã. E frases que já caiu mais de uma vez em provas, também vou falar amanhã. Então é isso que você vai anotar nos seus resumos. Flashcards também é uma boa dica. Eu já utilizei muito flashcards. Como é que funciona os flashcards? Flashcard, você pega os cartõezinhos, você pode comprar cartolina, papel cartão, ou então você compra aqueles papéis que são mais durinhos, ou então compra os cartõezinhos mesmo, que são menores. E aí você pode cortar esses cartõezinhos e coloca uma pergunta na frente e a resposta atrás. Ou então coloca a pergunta em um cartão e no outro cartão a resposta. Esses são os flashcards. E depois você vai estudar meio que brincando ali, colocando perguntas e respostas e tentando encontrar a resposta. É uma forma dinâmica de estudar, é uma forma ativa, é uma forma de estudar ativa, né? Como eu já falei aqui, é uma forma ativa de você estudar, porque você vai estar trabalhando no processo de memorização. É diferente de você só fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura aqui, vou fazer esse resumo aqui só fazendo leitura. Pode ter certeza que depois de 1 hora, depois de 2 dias, se você for tentar lembrar o que você estudou, você não vai conseguir lembrar se você fizer só a leitura, porque você não fez um esforço cognitivo, você não fez aquele processo de memorização, então realmente o cérebro ele não vai fixar esse assunto. Então, por isso que é importante você estudar de forma ativa. E aqui eu tô te falando várias dicas, né, de como você pode estudar de forma ativa, tá bom? Além dos flashcards também, tem muita gente que gosta dos mapas mentais. Os mapas mentais, eles são bons, né? Não vou desconsiderar a questão dos mapas mentais, mas todo o material, quando você adquire um material resumido, quando você vai fazer a leitura de um livro, é muito bom você fazer os seus mapas, tá? Você vai lá, faz seus mapas, você pode fazer em cartões, como eu falei aqui, sempre utilizar também marcadores coloridos, pincéis coloridos também, para ficar uma forma dinâmica de você estudar, tá bom? Então, mapas mentais, flashcards, e aí entra resumos, os resumos também, você, além do caderno, você pode fazer nos fichários, ou então naqueles blocos de anotações, naquelas fichas, tem aquelas fichas que você compra aí nessa papelaria, tem aquelas fichas também que você pode colocar pequenos resumos, tá? E, além disso, os esquemas. Os esquemas, eu sempre gostei de fazer esses esquemas, né? Faz um gráficozinho ali, pode até fazer pelo Word, pega um gráfico, monta o gráfico, e aí você faz ali pequenos resumos dentro de um gráfico. Isso também ajuda muito, ok? Então, aqui eu tô te dando várias dicas de como você pode fazer aí o seu estudo de forma ativa. E reveja o material, sempre vai melhorando. Às vezes lá na frente você estudou um assunto e faltou alguma informação, aí você pode acrescentar no seu material, tá? A gente vai estudando, como são muitos assuntos de serviço social, nem sempre você vai ter como colocar tudo no resumo. Então, às vezes, o tempo vai passando, você vai ganhando mais experiência, vai respondendo mais questões, e aí você vai lembrar, falta essa informação aqui, nessa parte aqui de fundamentos, um exemplo. De fundamentos do serviço social, falta esse assunto aqui. Aí você volta e coloca lá o que tá faltando, tá bom? Gente, daqui a pouquinho eu vou abrir aqui para as perguntas, tá? Se eu for responder agora, eu vou sair aqui do que eu estou falando, tá bom? Eita, parou aí? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Aqui para mim tá ok, gente. Tá ok para vocês aí? Para mim tá ok aqui. Estão me vendo, ouvindo? Para mim tá ok. Comentem aqui se vocês estão me vendo, se tá ok. Ah, tá. Eu acho que é para alguns, né? Tem que sair e voltar novamente, tá? Ah, tá. É internet, gente. Então, eu vou te passar aqui 3 possíveis maneiras de encaixar a revisão
para concurso na sua rotina. Eu vou te falar essas técnicas, né? São técnicas, e aí você observa aquela que você mais se adapta, aquela que você mais se identifica. Lembrando que concurso público, gente, não tem assim uma receita de bolo, não tem uma fórmula mágica, tá? Tem várias técnicas de estudo e eu sempre estou estudando sobre técnicas de estudo. Tem técnicas assim que são muito boas, que realmente faz você fixar os assuntos, faz você avançar nos seus estudos, mas você sempre tem que identificar aquela que você se identifica mais, tá? Porque não tem uma fórmula mágica, não existe essa fórmula mágica que as pessoas falam. Até um dia desse eu fiz a seguinte indagação, pergunta. Na verdade era uma pegadinha, né? Como estudar 20 dias e ser aprovado em concurso público? E aí muita gente, nossa, teve gente que mandou mensagem, ficou doida para saber como é que era isso. 20 dias estudar para passar em concurso? Então, gente, aí no outro dia quando eu fui responder, olha, não existe essa técnica, na verdade era uma pegadinha, não existe nada que seja fácil nessa vida. Então, tudo na nossa vida exige sacrifícios. Se você não tem o hábito de estudar, você vai ter que começar a ter o hábito de estudar. Se você não sabe estudar de forma direcionada, você vai ter que começar a estudar de forma direcionada. Então, não existe algo que seja fácil. Eu vou ali fazer uma prova, não vou estudar, quando chegar lá no dia eu vou me dar muito bem. Tem até pessoas que conseguem pouco tempo estudando passar, mas é porque essas pessoas já têm alguma base, já têm algum conhecimento, não foi do nada. Ela já tem algum hábito de estudar, não foi do nada, tá bom? Então não existe coisas assim fáceis demais, tá bom? É verdade, Ana, é verdade. Sempre tem isso, né? Como estudar e passar em 6 meses. Sempre tem essas coisas assim, né? De algo assim que a gente sabe que cada pessoa tem o seu tempo. Por exemplo, tem alunos meus que em 3 meses estudando, inclusive tem feedback aqui no próprio Instagram, na parte ali dos destaques aprovados, falando, em 3 meses conseguiram estudar pelo material e conseguiram ser aprovados. Mas tem colegas que estudaram mais de 2 anos para conseguir aprovação. Então, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem uma forma de aprender. E aí, dá certo, gente. Dá certo de forma direcionada, mas cada um no seu tempo. A regra geral não serve para todo mundo, né? Dizer assim, em 1 ano, vamos dizer que 1 ano vai estudar, vai passar. Isso vai depender muito de cada pessoa, tá bom? Então, a primeira forma de você fazer sua revisão é a técnica do 24, 7 e 30. Vou te explicar aqui como é que funciona essa técnica, tá? Tentar explicar de forma assim bem simplificada para você conseguir colocar em prática. Essa fórmula é mais ou menos a fórmula não, né? Eu acabei de falar que não existe essa maneira de fazer essa técnica. É mais ou menos assim, você vai pegar o seu material, vou colocar aqui, vou mostrar para vocês aqui, só um resuminho meu aqui. Você vai pegar o seu material, tá? Que você faz aí resumido. Você estudou, estava lá dentro do método MEL, eu acredito que pode ter alunos aqui do método MEL, estava lá dentro do método MEL, e aí você fez um resumo, anotou lá, e depois de 24 horas você vai lá e vai revisar o que você estudou. Depois de 24 horas, você vai esperar 7 dias e você vai revisar novamente. Depois de 7 dias, você vai esperar 30 dias e você vai revisar novamente, tá? Então, essa é uma técnica do 24, 7 e 30. Você vai fazendo as revisões, vai dando aí um espaço de tempo, né? No primeiro momento, 24 horas, depois 7 dias e depois 30 dias. O intuito desses intervalos, cada vez eles vão ficar maiores, né? E o objetivo dele é fazer você fixar o que você estudou, tá? E fixar o que você estudou a longo prazo, tá? Às vezes a sua prova vai acontecer daqui 3, 4 meses, 5 meses, você precisa lembrar daqui a 5, 6 meses o que você estudou. Ou então você está estudando aí para o concurso do INSS, que provavelmente a prova vai ser ano que vem, e aí você já começou a estudar e você precisa fixar o que você está estudando até o ano que vem. Então, essa técnica é indicada para isso, fixar o que você já estudou. Eu, particularmente, eu não gosto dessa, eu gosto de uma outra que eu vou falar aqui para vocês. Mas tem pessoas que gostam muito dessa técnica, do 24, 7 e 30. A colega pediu aqui para que eu repetisse. Técnica do 24, 7 e 30.
Você pega o seu material aí que você está fazendo suas anotações, que você está fazendo as suas revisões, tá? Material, escreveu ali em caneta, viu? Não é digitado não, é a caneta, é no caderno. É escrevendo, é estudando de forma ativa e escrevendo. E aí você vai, depois de 24 horas, fez ali o seu resumo, depois de 24 horas você vai dar uma revisada. Eu sempre gosto, quando eu vou fazer, revisar algum assunto, eu sempre gosto de incluir as questões, tá? Pode ser poucas questões, mas é muito bom você incluir as questões. Então, passou 24 horas, aí fez a revisão. Depois de 24 horas, dá essa pausa de 7 dias. Aí, depois de 7 dias, volta e revisa de novo. Passou 7 dias, vai esperar mais 30 dias para revisar novamente. Então, você vai dando um intervalo maior de tempo e aí você vai fixar o que você estudou a longo prazo, tá? A longo prazo. Como eu falei, nem todo mundo gosta dessa técnica, mas você pode... Isso, 24, 7 e um mês. 24 horas, 7 dias e um mês. Isso mesmo. Só que aí você verifica, faz o teste. Se você se identificar, você continua. Se você não se identificar, aí você pula para essa outra que eu vou falar aqui, que é uma que eu gosto, tá? Que eu acredito que não dá tanto trabalho, é a revisão semanal, revisões semanais, tá bom? As revisões semanais, nesse modelo você pode reservar um dia da semana, reserva aí um dia da semana para dedicar uma revisão geral de todos os conteúdos abordados. No meu caso, né, que tenho um filho pequeno, que tenho muita coisa para fazer, além de fazer todo esse trabalho, eu tenho que cuidar das crianças, tenho que ajudar nos trabalhos da escola das crianças, então é muita coisa. Então eu prefiro a revisão semanal, porque aí eu vou separar uma vez na semana o que eu estudei e vou lá e faço a revisão. É muito interessante, gente, como eu falei para vocês aqui, que não tem uma fórmula mágica. Então tudo que você puder incluir no seu estudo, que vá fazer você memorizar, é algo positivo. Um exemplo, eu vou dar para vocês. Essas revisões semanais eu sempre fiz na época que eu estava estudando para um concurso, né? Que na época eu consegui aprovação. Então, uma vez na semana eu pegava ali o domingo. Aí no domingo eu ia no meu material, aí eu olhava tudo que eu tinha feito, eu ia fazer a leitura novamente, anotava ali alguns pontos importantes, novamente uma palavrinha, anotava e respondia algumas questões. Então isso era muito bom porque me dava assim, eu ficava com aquela sensação de que eu realmente estava fixando. Lógico que a gente vai fazer essa revisão e às vezes vai ter coisas que você não vai conseguir, né? Ainda mais se você não tiver o costume, mas com o tempo, conforme você for estudando, você vai conseguir fixar. E aí o que eu fazia? Eu pegava o meu celular, ficava gravando minha voz como se eu estivesse dando aula para mim mesma. Aí eu falava algum assunto, começava a falar como se eu estivesse dando aula para mim mesmo, não, para alguém, né? Mas eu ficava ali falando. Então é uma forma dinâmica de você estudar, é uma forma ativa. Outra forma que eu fazia também, que eu lembro, é que eu comprava aqueles cartolina e eu escrevia na cartolina e grudava na parede. Minha parede, um lado da minha parede do meu quarto naquela época era cheio de escritas. Porque de vez em quando eu passava e ficava lendo. Eu passava até no banheiro, gente. Até no banheiro eu colocava aí, quando eu ia no banheiro, tinha lá na porta do banheiro alguma coisa resumida para ficar lendo. Então, respirava concurso público. Para onde eu ia, dentro de casa, tinha alguma parte que me lembrava que eu tinha que estudar para concurso e tinha algum resuminho para eu ficar lendo e revisando, tá bom? São formas dinâmicas de estudar. Então, eu já te falei a primeira técnica do 24 horas, 7 dias e 30 dias. A segunda são as revisões semanais. Você separa um dia e vai colocando aqui qual que você gostou mais, tá? A técnica aí do 24, 7 e 30 ou a técnica das revisões semanais. E aí das revisões semanais, né? Escolhe um dia na semana. Eu escolhi o fim de semana, o domingo, e pegava todo o material que tinha estudado, ia fazer revisão, ia verificar também os pontos fracos, ia responder algumas questões. E assim eu fazia a revisão. Então, essa é a segunda técnica de estudo para revisar. E a terceira, a semanal, eu acredito que está muito dentro da realidade de muita gente, né? Separar ali um dia para estudar. Ótimo. E tem também a terceira técnica para você fazer sua revisão, que é as revisões diárias. Até anotei aqui. Essas revisões diárias, elas são bem menores, tá? Todo dia tem que fazer.
e elas podem ser encaixadas nos primeiros 5 a 10 minutos da sua rotina de estudos. Então hoje você começou a estudar, aí o que você vai fazer? Vai separar ali de 5, 10 minutos, 15 minutos, isso também vai depender do tempo que você tem disponível para estudar. E aí você vai separar para ficar fazendo suas revisões. Um exemplo, né? Hoje, vamos dizer que hoje é terça, segunda, eu estudei sobre a parte de serviço social, fiz um resumo, a história do serviço social, fiz um resuminho aqui. E aí, quando foi hoje, antes de iniciar o meu novo estudo, eu vou estudar mais 5, 10, 15 minutos, vai depender do tempo que você tem. E aí eu vou fazer aquela revisão rápida do que eu estudei no dia anterior. Então, essas são as revisões diárias. Aí, todo dia, você vai fazer isso. Antes de iniciar o seu estudo, você vai pegar o material do dia anterior e você vai fazer as suas revisões, tá bom? Gente, lembrando que tudo isso que eu tô falando para vocês aqui, eu não tirei do nada, tá? Não foi algo que eu inventei. Não, são técnicas de estudo, são estudiosos da área, né, da memória, do cérebro, que falam sobre isso. E como eu leio muito sobre isso, e na minha época, tem muitas coisas que eu fazia na minha época que eu nem sabia. Como essa questão das anotações, eu sempre aprendi, tudo que eu aprendo é anotando, é escrevendo. E aí depois de anos eu descobri que era uma forma ativa de estudar, você anotar, então era por isso que eu me lembrava, porque eu estudava de forma ativa. Então isso são técnicas de estudo, né, que passaram em processo aí de estudo, e esses estudiosos identificaram que é a melhor forma de você conseguir aprender, ok? Isso, é isso, você tem uma ordem, é isso mesmo. E aí, essa terceira, quem gostou dessa terceira, que são as revisões diárias? Quem gostou dessa terceira? Isso, bem lembrado. A colega falou aqui, a Aline falou algo muito importante. Tem matérias que elas caem em todo concurso e tem assuntos que caem em todo concurso, tá? Eu vou falar também sobre isso mais lá na nossa missão. Dia 21 e 22 de agosto eu vou estar falando sobre essa questão dos assuntos, tá? Essa semana aqui a gente está fazendo aí uma semana de live de pré-lançamento, porque quando chegar lá no dia vocês já vão estar bem preparadas, quem está iniciando os estudos já vai entender muita coisa que eu vou falar nos dias 21 e 22 de agosto, tá bom? Então eu falei aqui 3 tipos de técnicas de estudo, falei sobre a técnica para revisar, tá? Técnicas para revisar. Então eu falei sobre a técnica do 24, 7, 30. Tem gente que gosta dessa técnica, né? Vai revisar depois de 24 horas, depois de 7 dias e depois de 30 dias. Vai fazer esse processo aí de revisão para fixar o assunto a longo prazo. E aí tem as revisões semanais. As revisões semanais, você vai escolher um dia na semana para revisar tudo que você já estudou durante a semana anterior, ou se tem algum assunto que você quer revisar, um assunto a mais que você quer revisar, você vai colocar nessa revisão semanal. E tem a terceira, que são as revisões diárias. E aí, todo dia você vai separar, antes de iniciar o seu estudo, você vai separar 10 a 15 minutos e vai fazer essas revisões menores, né? Você vai escolher o que estudou no dia anterior e todo dia você vai fazer a sua revisão, ok? Olha, a colega já gostou dessa última, né? De estudar todo dia o que estudou no dia anterior, ok? Então, conforme você cresce como concurseiro, conforme você vai ganhando essa experiência, então a tendência é que seus materiais de revisão também comecem a crescer, tá? Daqui a pouco você vai perceber que seu caderno de matérias ele vai estar cheio, porque, gente, são muitos assuntos para estudar. De serviço social, nós temos muitos assuntos que são cobrados em provas, tá? Mas aí você vai estudar de forma direcionada, de forma estratégica, de forma mais enxuta, porque você não vai conseguir fazer leitura de... Por exemplo, nós temos aí um exemplo aqui, né? Nós temos a história do serviço social. A pessoa, se você fosse ler todos os autores que falam desse assunto, então você vai ter que se concentrar naquelas partes mais importantes, no que eles cobram mais, para você poder anotar, poder responder questões e conseguir avançar para outros assuntos, porque não tem como você ficar em um único assunto. Às vezes eu recebo mensagem aqui, a pessoa abriu o edital dela, está preocupada com um assunto, vai cair SUS. Eu estou preocupada com SUS, vai cair SUS, só que a pessoa não lembra que tem vários assuntos dentro do edital que eles vão cobrar.
Então é mais ou menos assim, você fica preocupado com aquele assunto, mas você tem que começar a estudar os outros assuntos. Enquanto você não, eu não tenho aquele assunto, mas começa a estudar aquilo que você tem. Porque enquanto você fica nessa de, falta o assunto tal, eu não tenho o assunto tal, o tempo vai passando e você acaba não estudando. Então você tem que estudar aquilo que você já tem, e enquanto isso você fica procurando se você acha esses outros assuntos, tá bom? O colega perguntou, Gleison, que estudamos também em faculdade serve para estudar, né? É, olha, eu já caí, eu acredito que, vamos dizer que tipo uma cilada, né? Eu já caí nessa quando eu estava iniciando meu estudo para concurso público. Já contei aqui também, eu vivo falando essa história aqui. Estava saindo da graduação, chamei uma colega, fomos para a biblioteca, ia ter um grande concurso na nossa cidade. O que nós fizemos? Pegamos todos os materiais da graduação, caderno, apostilas, levamos para a biblioteca, e lá a gente ficou fazendo leitura dos assuntos que a gente estudou na graduação, e muitas vezes eu olhava para ela e dizia, será que está certa essa forma de estudar? Será que é isso mesmo? E ela dizia, o importante é nós estarmos estudando, isso que é importante. Se é de serviço social, então é importante. E aí o que aconteceu? No dia da prova, a gente estava por fora dos assuntos que eram recorrentes e a gente se deu muito mal na prova, porque nós estudamos de forma errada. Então, assim, eu particularmente eu não indico o material da graduação porque é um estudo diferenciado, né? Um estudo que a gente estuda ali na graduação com o objetivo de ter um senso crítico. Os professores têm uma outra dinâmica. Concurso público já é diferente, tanto é que tem aulas, quem é meu aluno aqui do Método Mel sabe que tem aulas que eu falo, gente, aqui é leitura. Nós vamos fazer a leitura direcionada de pontos importantes que são cobrados em provas. Tá vendo? É um estudo diferente, totalmente diferente da graduação. Que lá na graduação, a todo momento, o professor vai estar falando sobre a questão do senso crítico. A gente vai estar fazendo a leitura ali da realidade de uma forma crítica. Então, é diferente, gente. Por isso que é importante ter o estudo direcionado e estudar com material com foco em concurso público, tá bom? Mais alguma pergunta aqui? Coloque aqui se você tem alguma pergunta. Para completar ainda mais o que eu estou falando aqui sobre essa questão das revisões, né? Também eu sempre estou lembrando das mensagens que vocês me enviam. Às vezes eu abro caixinha de perguntas e muita gente fala assim, eu não consigo memorizar nada do que eu estudo, eu não consigo fixar os assuntos, ou então parece que eu estudo e não aprendo nada. Tem gente que fala isso, né? Não consegue aprender nada. Ou então a pessoa está fazendo um preparatório aí presencial, vai para a aula, sai de lá, não conseguiu entender nada, não conseguiu prestar atenção no que o professor falou. Ou então a pessoa está fazendo um preparatório online, também assiste às aulas e não consegue aprender nada. Tem uma explicação para isso, tá? Tem uma explicação para isso. Primeiramente, eu acredito que poucas pessoas falam sobre isso em nível de concurso público. Eu vejo aí muito cursinho, né, muito bons, mas que poucos falam sobre a questão da saúde. Eles não falam dessa relação de que nós vamos estudar e de que nós vamos ter que cuidar da saúde. Um exemplo, gente, um exemplo aqui básico. O açúcar. O açúcar é um grande vilão. É só você colocar aí no Google e pergunta o que é o grande vilão da saúde. Ele vai aparecer lá, o açúcar. Então, se você iniciou sua rotina de estudos, tá com uma dificuldade, verifica a quantidade de açúcar que você está consumindo por dia, porque o açúcar, ele embaça a mente, o açúcar faz você não conseguir memorizar, ele não faz bem para a saúde. Essa semana mesmo eu estava vendo aqui, né, que aqui no Instagram tem muitos profissionais da saúde que falam sobre a questão da alimentação, estava falando 30 dias se você diminuir o consumo de açúcar, o que vai acontecer na sua vida? Então, vários benefícios. Então, poucas pessoas falam sobre isso. Você começa a estudar e você tem que começar a cuidar da sua saúde. Outro ponto importante também, falei só do açúcar. Tem várias coisas, gente. Tem várias coisas, né? Às vezes você tá um tempão aí sem fazer um exame de sangue, às vezes sua vitamina D tá lá embaixo, aí você tá desanimada, tá com tá com depressão, e às vezes você não sabe por quê. Muitas vezes é por conta do nível de vitamina D que é muito baixa. E o brasileiro, já foi comprovado que o brasileiro, a maioria tem a vitamina D baixa. E a vitamina D é aquela que ela cuida de todo o nosso organismo, tá? A vitamina D. Outro ponto também que eu ia falar, que eu até esqueci agora, mas eu vou já falar, que começou a entrar aqui as perguntas, eu vou já falar também. Então, eu falei sobre o açúcar,
questão da vitamina D, que é importante no nosso organismo, né? Olha aí, a questão de memorizar. Então você tem que identificar, tá bom? Se é a questão da sua alimentação, se está consumindo muito açúcar, se é a questão também de você estar muito ligada em televisão, a televisão ela atrapalha muito. Tem o professor Pierre, que ele é um grande professor, ele já é falecido, mas ele sempre falava, se você estuda, você não assiste televisão. Porque a televisão, ela não vai deixar você fixar os assuntos, você memorizar, tá bom? Com certeza, se dá tempo de estar para o INSS, com certeza, gente, o edital nem abriu ainda. E o outro ponto importante também, levando para essa questão da saúde, né? Eu falei aqui sobre a questão da alimentação, tem que ter cuidado com a alimentação. Iniciou o ritmo de estudo, já tem que olhar para essa parte. Já tem que olhar para essa parte, porque dificilmente você vai conseguir avançar se você continuar no mesmo ritmo que você está levando, né? Tendo uma péssima alimentação, não fazendo nenhum tipo de atividade. Gente, pode ser até uma caminhada. Às vezes em casa mesmo você pode fazer alongamento, uma caminhada ao redor da sua casa ou apartamento, eu não sei. Mas tudo que você fizer, um pouquinho que você fizer vai fazer a diferença. Então é muito importante cuidar nesse momento da sua saúde. Aquela pequena mudança que você vai fazer, tenha certeza que vai ajudar, tá bom? Olha, a Gil falou que acerta as questões porque ela anota. É muito bom, realmente tem que anotar, tem que anotar. E o terceiro ponto, gente, sobre essa questão que, como eu falei para vocês, pouco se fala, é sobre a questão do sono, né? Eu já tive, assim, muito problema de insônia. Graças a Deus que agora melhorou bastante, mas eu já tive muito problema de insônia e é horrível. E a noite, ela foi feita para dormir. Então tem muita gente que quer estudar na madrugada. Eu já estudei muito na madrugada. Hoje eu me arrependo, não indico para ninguém estudar na madrugada, porque depois estudando eu descobri que a noite é que o cérebro ele vai trabalhar, ele vai fazer aquela lavagem, é a noite que ele vai fazer a gente fixar o que nós estudamos durante o dia. Então não tem como de noite ficar acordado. A noite foi feita para dormir. E um sono reparador, ele vai fazer você lembrar do que você estudou, ele vai fazer você fixar, ele vai fazer você conseguir avançar nos estudos. Agora, se você passa a noite acordada, ou então se você aí tá com problema de insônia, pode ter certeza que isso vai afetar no seu estudo, você vai ter dificuldade de memorizar, tá bom? Então, é muito importante cuidar do sono. Gente, alguém tem alguma pergunta sobre essa questão de como fazer a revisão do conteúdo estudado? E amanhã eu vou estar aqui novamente às 9 horas da manhã e nós vamos falar com que frequência fazer simulados. E eu vou te dar aqui algumas dicas de como você pode responder, de quantas questões você pode começar, né, nessa sua caminhada de concurseira. Amanhã eu vou falar sobre isso e você não pode faltar, tá bom? Gente, todos os materiais que nós temos, eles são indicados para qualquer concurso público de serviço social, tá? Lembrando que você vai conseguir adquirir os materiais de forma avulsa até o dia 22 agora de agosto. Então, se você quiser adquirir o material de forma avulsa, aí você tem que mandar uma mensagem aqui no nosso direct que a gente envia o link, tá? Que vai estar disponível até o dia 22. E se você ainda não se inscreveu na missão Assistente Social Concursada, que vai ocorrer nos dias 21 e 22 de agosto, corre no link da minha bio, se inscreve, tá? Não fica de fora. No dia 22, nós vamos abrir as inscrições do Método MEL. Eu vi uma colega comentando aqui que eu quero fazer parte do Método MEL. Então, você tem que fazer parte do nosso grupo, porque por lá nós vamos passar todas as informações do Método MEL. E a gente está fazendo aí o Método MEL 2.0. O material está ficando cada vez mais completo, indicado para qualquer concurso público de serviço social que você for realizar. Tá bom? E aí você vai estudar de forma direcionada, de forma estratégica, em cima daqueles assuntos que são mais importantes, dando sempre ênfase naquelas partes que são mais cobradas em provas, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Coloquem aqui se vocês têm alguma pergunta. Eu gosto muito de compartilhar, assim, tudo que eu estudo, tudo que eu aprendo com foco em concurso público, eu gosto de compartilhar porque eu sei que isso realmente ajuda. Quem dera que na minha época tivesse alguém dando essas informações, né, compartilhando essas informações. Nossa, eu ficaria muito feliz, porque na época eu ralava muito, muitas vezes eu não sabia como estudar, às vezes até fazer algumas coisas certas, como eu falei, né, do estudo ativo, que eu sempre gostei de anotar,
Mas quem dera que eu tivesse ali um direcionamento. A colega perguntou qual o período por dia para estudar. É correto estudar uma matéria por dia e fazer resumo escrito? Tudo vai depender, tem várias situações aqui. Tudo vai depender do seu tempo que você tem por dia para estudar. Quanto tempo você tem? 1 hora, 2 horas, 3 horas? E o concurso que você vai realizar? É um concurso que vai cobrar só serviço social, língua portuguesa? Então, vai depender muito do concurso que você vai realizar. Se for um concurso, vamos dizer que vai cobrar ali língua portuguesa, que todo concurso eles cobram, serviço social, e vamos dizer que raciocínio lógico. Aí você vai ter que dividir os dias da semana, tá? Vai estudar mais o que vai ser peso 2 e menos o que vai ser peso 1. Normalmente, raciocínio lógico é peso 1, então você vai estudar menos raciocínio lógico. Normalmente, língua portuguesa e serviço social é peso 2, então são duas matérias que você vai dar uma atenção maior, porque vai colocar na balança, elas vão ser peso 2, então tem que estudar mais. Raciocínio lógico você vai estudar menos. Tem pessoas que querem dividir assim, vai cair raciocínio lógico. Aí a pessoa coloca todo dia da semana estudar raciocínio lógico, sendo que vão cobrar 5 questões. Então, não é por esse caminho. Você precisa estudar mais o que eles vão cobrar peso 2. Língua portuguesa e serviço social normalmente é peso 2. Então, você vai ter que estudar mais essas duas disciplinas, tá bom? E sobre essa questão de estudar uma matéria por dia também vai depender do tempo que você vai estudar, tá? E aí entra já uma outra questão que você não tem que se preocupar com a quantidade de horas e sim com a qualidade do seu estudo. Se você vai começar estudando 1 hora e meia, que você tenha muita qualidade nesse tempo que você se propôs a estudar, tá bom? Dentro do método MEL, gente, eu eu incluí lá um módulo só sobre essa parte de técnicas de estudo, como estudar por PDF, como estudar por videoaulas, quantas horas estudar por dia, como fazer resumo, desafio de 5 dias para começar a estudar. Então tá tudo dentro do método das técnicas de estudo. Gente, eu vou deixar gravado, tá? Por 24, 48 horas aqui, tá bom? Aí vocês, depois de eu deixar gravado aqui, deixa aqui nos comentários, deixa teu comentário aqui, o que você achou da nossa live de hoje, tá? É verdade. Sim. Pois é, quantas horas por dia para um bom estudo? Aí já mudou um pouco a pergunta, melhorou um pouquinho a pergunta. Se você é iniciante no mundo dos concursos, se você não tem o hábito de estudar, então começa 1 hora por dia, tá? Não tem o hábito de estudar, você precisa ganhar esse ritmo de estudo. Aí não adianta no início querer, eu vou estudar 3, 4 horas se você ainda não tem esse hábito. Então, aos poucos, 1 hora, 1 hora e meia, aí vai começando a ganhar esse hábito. Todo dia, se falhar um dia não tem problema, no outro dia continua de novo. E o tempo vai passando e você vai aumentando esse tempo. A maioria dos estudiosos dessa área, né, de estudo, eles indicam um máximo assim de 5 horas. Tem pessoas que estudam, né, 8, 9 horas, 10 horas de estudo, mas até 5 horas de estudo é um ótimo tempo, tá? Para quem vai fazer um concurso do INSS. Nossa, se você estudar 4, 5 horas por dia, porque são várias disciplinas que eles cobram, né? Vou estar falando isso na missão também sobre o concurso do INSS, como você pode estudar. Então, realmente, você vai precisar de um pouco mais de esforço. Porque, Dani, tem duas situações. Tem aquele concurso público que ele não exige muito, tá? Ele não vai exigir muito. Então, você não vai precisar dispensar tanto tempo de estudo, porque ele não vai exigir muito. É um concurso de prefeitura, é um concurso que poucas vagas, poucas pessoas se inscreveram. Normalmente, quando acontece isso, eles não têm um nível de dificuldade muito grande. Então, você vai estudar menos, vamos dizer, entre aspas, tá? Porque dependendo de como você está nos seus estudos, vai depender muito. E tem aquele concurso que já tem um grau de dificuldade maior, muita gente vai se inscrever, como concurso aí do INSS, Câmara dos Deputados, de TJ, sócio jurídico, né, TJ, MP. Então são concursos que eles vão exigir que você estude mais, que você se dedique mais, que você responda mais questões, que você tenha uma experiência mais assim aprofundada nos assuntos que são cobrados em provas. Então são essas duas situações.
Aqueles concursos que cobram mais, e aqueles concursos que cobram menos, e aqueles concursos que cobram mais, né? Até pelo fato de o salário ser melhor, por ser um concurso que eles vão escolher aquelas bancas mais tradicionais, como FGV, CESP, FCC. Então, esses concursos que eles escolhem essas bancas, eles vão exigir um pouco mais de você, ok? Gente, o método MEL é o método de estudo por esquema e leitura, e dia 22 de agosto, tá? Quem for fazer a inscrição lá do Missão Ciência Social Concursada, aí eu vou passar todas as informações, que vai ser o dia que eu vou abrir as inscrições para o método MEL, tá bom? Olha, aí a Gil colocou, estou pouco raciocínio, de 5 eu acertei 3. E foquei nas específicas e português, aí funcionou. Corretíssimo, perfeito, perfeito, gente, perfeito. É saber colocar na balança, tá? É saber colocar na balança o que é mais importante e o que é menos importante, ok? Mais alguma pergunta, mais alguma pergunta? Sim, o método MEL ele serve para qualquer concurso público de serviço social, porque nós trabalhamos em cima dos assuntos mais recorrentes. Então, às vezes pode acontecer de você não encontrar uma aula comentada sobre determinado assunto, mas você vai encontrar um resumo esquematizado. Então, dentro do método MEL, a gente tem praticamente todos os assuntos que são recorrentes em provas, tá? Ah, obrigada, Isani, né? Obrigada. Eu até incluí também no método MEL, é CRIS, né? Eu incluí para os alunos do método MEL, gente, eu vou até confirmar aqui, mas um cronograma de quem. Eu incluí, sim, na parte lá das técnicas de estudo, para quem trabalha 8 horas por dia, tem pouco tempo para estudar. Aí eu montei um cronograma completo, semanal, para a pessoa começar a estudar, mesmo trabalhando 8 horas por dia. Então, é possível você estudar para concurso público, mesmo trabalhando 8 horas por dia. Aí fiz esse cronograma lá, incluí na plataforma, tá? Gente, presencial ainda não, né? Presencial ainda não tenho. Mas se surgir uma possibilidade, quem sabe, né? Tudo nessa vida é possível. Não entendi, Rosane. Que ensino. Não entendi, Rosana. Fala de novo a tua pergunta. Obrigada, Gil. A Gil sempre aqui compartilhando meu perfil. Que bom. Concurso do INSS, como eu falei para vocês, concurso do INSS, ele vai exigir um pouquinho mais. Mas assim, gente, o último concurso. Não, eu vou deixar para falar na missão, tá? Tem muita coisa para falar para vocês do INSS, mas não vou fugir aqui do tema. Eu vou deixar para falar para vocês na missão, dia 21 e 22 de agosto. Se façam presente lá no meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu, entra aqui no link da minha bio. Eu acho que a Lorena é do método MEL, né, Lorena? Que bom, maravilha. Ah, o método MEL é a parte de serviço social e a gente colocou de bônus língua portuguesa, raciocínio lógico. Tem também o estudo da dissertativa, né, que é a prova subjetiva. Tem também alguns encontros com a terapeuta, porque às vezes a gente está aí abalado com o nosso emocional, quando vai iniciar os estudos. E ela é maravilhosa, gente. Até a voz dela, assim, me parece uma voz de anjo, sabe? Quando ela começa a falar. Então, é muito bom. Quem está lá dentro do método MEL, inclusive, já tem alguns encontros lá liberados para vocês, tá? Que são do método MEL, porque realmente é importante também cuidar do emocional. Ok, Matheus, ok. Matheus vai assistir depois, ok. Olha aí, a Márcia fez uma ótima pontuação no TJ, mas zerou em raciocínio lógico, né? É como eu falei aqui, gente, você vai ter que colocar na balança, né? O que é mais importante e o que é menos importante. Nós temos também raciocínio lógico, tá, Márcia? Raciocínio lógico também nós temos no método MEL, o professor também aí é maravilhoso de raciocínio lógico. O pessoal se ama as aulas dele de raciocínio lógico, de forma assim bem direcionada, bem estratégica, tá? Tem dentro do método MEL. Tem provas de concursos públicos que se você zerar uma disciplina, você não é eliminado. Mas tem concurso que se você zerar, você é eliminado. Eu acredito, não sei se foi esse caso aí, né, do TJM. Mas tem concurso que é dessa forma. Tem concurso que você vai poder eliminar alguma disciplina, que você não vai ser eliminado, mas tem concurso que se você zerar, você vai ser eliminado do concurso. Aí tudo tem que ler o edital direitinho, para ficar por dentro de tudo, ok? MEL significa Método de Estudo por Esquema e Leitura. É um estudo direcionado em cima dos assuntos que são mais recorrentes, em cima daqueles fragmentos de textos que são mais cobrados em provas. Então, assim, dentro do método MEL, a gente não trabalha com todos os assuntos de serviço social.
a gente trabalha com aqueles assuntos que são mais cobrados em provas. E graças a Deus que tem dado muito certo, muitos alunos aprovados em concursos, eu acredito que toda semana eu tenho compartilhado aqui no meu perfil alunos que foram aprovados estudando de forma direcionada. Porque além de serviço social, nós temos as outras matérias para estudar. Então não tem como eu ficar estudando só um único assunto, eu ficar estudando só serviço social. Então você tem que equilibrar o seu estudo para conseguir estudar as outras disciplinas que são cobradas. Mas lembrando que você vai estudar mais o que tem peso 2, tá bom? Você vai estudar vai estudar mais o que tem peso 2.